E aí, tudo bem com vocês? Eu trago uma notícia boa para vocês. Acho que no futuro pode também não ser uma notícia muito. Pelo andar da carruagem, pelo jeito das coisas, Sorocaba, o transporte coletivo de Sorocaba caminha para ser tarifa zero. Tarifa zero, não vai custar nada para os bolsos do usuário, daquele que se vale do transporte coletivo. Já para as finanças municipais, não sei se isso uma boa notícia. Por que você está falando isso, Marvadão? Eu estou pagando normalmente a tarifa que cobra, compra a tarifa, tal, tal, tal. Então, gente, é o seguinte: desde 2019, aliás, desde 2019, que as tarifas do transporte coletivo de Sorocaba estão congeladas. Congeladas. Era desde o governo Crespo, quando ele foi cassado, depois a Jaqueline assumiu, não aumentou. Em 2020, o Manga assumiu, passou 4 anos de governo, não aumentou a tarifa e agora está no segundo mandato, por enquanto não aumentou e pelo jeito não vai aumentar, porque se for aumentar a tarifa agora vai ser uma grita geral, quer dizer, ele criou um caminho que é o seguinte: as tarifas estão sendo cobradas, normalmente são cobradas, só que elas não representam mais o valor que tinham na época, né? Hoje, com a inflação, com os custos de vida e tudo mais, esta tarifa que o usuário vem pagando, ela não representa mais grande coisa do volume daquilo que o poder público, a prefeitura, a URBS, tem que repassar, monetizar as empresas operadoras. Quer dizer, os custos continuaram sendo aumentados, né, os custos do sistema, só que a arrecadação continua ficando cada vez menor, vai acabar ficando residual, não representar quase mais nada. Então, é como se a tarifa fosse zero, ou como se o transporte de Sorocaba fosse um transporte público, não particular mais, né? Um transporte público na sua forma de. Porque é o seguinte: a tarifa que o usuário paga todo dia, né? Não é o que é repassado para as empresas. As tarifas vai para os cofres da prefeitura, da URBS, do serviço público, que administra esse bolo de dinheiro e depois paga as empresas operadoras por quilômetro rodado, esteja o ônibus cheio, meio cheio, vazio, vai pagar a mesma coisa. Rodou o quilômetro, paga por quilômetro rodado. É um sistema adotado que permite manter-se linhas de sentido social e tal e coisa de luz. Esse sistema em que a prefeitura banca cada vez mais, eu acho que hoje a prefeitura está bancando mais de 70% do valor das tarifas, gente. Olha, 6 anos por aí já, né? Desde 19, né? 6 anos. Então, 6 para 7 anos, né? Então, o valor ficou quase que insignificante. Alguém não tem mistério, não tem milagre, não tem segredo. A prefeitura está bancando. Sei lá, eu talvez esse ano gaste aí, chutando aqui, uns 300 milhões só para pagar as tarifas para as empresas de ônibus de Sorocaba. Então, gente, é um problema que está surgindo aí. Se por um lado para o usuário é bom, para os cofres da prefeitura, não sei se a prefeitura vai ter condição, né, de manter, de bancar cada vez mais o transporte coletivo. Daí pode acontecer o seguinte, aí pode acontecer, por exemplo, não tem dinheiro fluente, não tem dinheiro caixa, né, no caixa para pagar normalmente a mensalidade ou a quinzena, não sei como é que é pago. Então, tira o ônibus de operação para ficar mais barato. Já aconteceu alguma coisa assim, né? Aumenta os intervalos entre um ônibus e outro, né? Diminui frequência e o serviço vai piorando, vai piorando. E na outra hipótese, atrasa os pagamentos para as empresas que operam o sistema. Atrasa o pagamento, aí já viu, né? Eu já ouvi buchicho por aí que algumas empresas estão passando água pelo peito para poder pagar os salários normais dos funcionários, aquelas despesas mais emergentes.
Lembrando que as empresas têm outras despesas, né? Todas as despesas normais de uma empresa, né? Combustível, aumento de insumos, né? Eles têm que ter uma verba, guardar uma verba para renovação de frota, né? Para renovar para a frota ter ser cada vez mais nova, né? Então, tudo isso é dinheiro. Eu não sei se a prefeitura está mantendo em dia os pagamentos, né? Os pagamentos, a monetização, o pagamento pelo serviço prestado pelas três operadoras do sistema. Então, é uma opção a ser feita. Algumas cidades do Brasil já estão praticamente bancando praticamente todo o custo do transporte coletivo. São talvez cidades que tenham boa condição financeira, bom equilíbrio financeiro. Eu não sei se a prefeitura tem, Sorocaba tem este equilíbrio, apesar de ter quase 6 bilhões de previsão de arrecadação. Eu não sei se esse negócio é bom no futuro. Se precisar de repente aumentar tributos não, aumentar a tarifa de ônibus, vai ser uma correria, vai ser uma correria. Então, esta é a situação. Só para a gente lembrar, para quem paga, eu há muito tempo não ando de ônibus, a tarifa foi congelada lá em 2019, olha, vou até ler aqui, passe social, 4,40. Hoje eu acho que a tarifa que a prefeitura, a URBS, paga para as operadoras, a tarifa real, né? Real, deve estar em torno de R$ 15, acredito eu já. Por aí. 6 anos, praticamente, né? Com todo. O Vale Transporte está congelado em R$ 5,90. O Vale Transporte, você sabe, quem paga a grande parte são as empresas que pagam para os seus funcionários, para os seus operários. O funcionário paga até um limite máximo de 6% que ele ganha para ajudar a pagar o transporte coletivo. E o estudante pagava R$ 2,70. 2,70, tarifa de 2. Hoje a gente sabe que os estudantes de Sorocaba não pagam, mas não pagam tarifa, assim como os idosos também não pagam, né? Não pagam tarifa. Então, tudo isso, alguém paga. Essa conta não é de graça. Então, hoje a tarifa real que a prefeitura paga para as três operadoras, que é a City Global, né, a BRT Sorocaba e a Consórcio Sorocaba, a Consor, a tarifa que paga, acredito eu, em média, deve estar em torno de R$ 15. Então, mais de 70% da tarifa já vem sendo bancada pela prefeitura. Daqui mais alguns anos, se mantiver o mesmo sistema, a tarifa vai ser residual diante de todas as inflações e tal. Que a coisa vai aumentando, né? Que a coisa vai aumentando. Então, esse é o grande problema. A prefeitura de Sorocaba tem condição de bancar a tarifa, tendo em vista, sem comprometer outros investimentos. A gente percebe que cada vez mais a prefeitura não faz obras com verbas próprias arrecadadas, ela sempre tem empréstimo. Vai ver um pouquinho, tem empréstimo para tudo que é lado. Ó. Empréstimos que já começaram a vencer, outros que já estão sendo pagos depois da carência, outros que estão sendo feitos agora para obras de infraestrutura. Então, ó, a prefeitura conseguiu da Câmara aprovação de projetos que garantem a possibilidade de contratar este ano cerca de um bilhão de reais em empréstimos, fora os que já está pagando ao longo, né, vai amortizando a dívida demorada, aquela dívida com Dandino e outros mais. Agora tem 1 milhão, quer dizer, eu estava lendo, 150 milhões a prefeitura vai fazer o empréstimo junto ao BNDES dentro do plano PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, né, o segundo PAC. Quer dizer, então a prefeitura vai financiar a compra de 50 ônibus elétricos. 50 ônibus elétricos. Então, 50 ônibus elétricos, mais 10 carregadores, gente, mais 10 carregadores. Isso, gente, isso vai 150 milhões por aí. Quem vai pagar esse empréstimo? Quem vai pagar esse empréstimo é a própria prefeitura, inicialmente, que é ela que vai contrair o financiamento, junto ao BNDES, do PAC.
Agora, a prefeitura vai repassar para as empresas operadoras esses ônibus? Vai cobrar delas e de que forma? Em que prazo, né? Como é que vai ser isso, né? Então, são dúvidas que a gente tem, né? Olha, estava até vendo aqui, com menos ônibus, superlotação e passageiros deixados nos pontos viram rotina. Então, é um problema que aconteceu em fevereiro. Parece que uma das empresas reduziu em 10 ônibus a sua frota para enxugar um pouco, porque estava ficando caro para a prefeitura bancar todo o sistema. Não é bolinho, não é fácil, não. Ó, aqui tem outra notícia do Cruzeiro do Sul: Câmara aprova novos empréstimos. Então que eu estou falando, 1 bilhão de empréstimos que estão garantidos, então podem ser feitos esse ano, junto a financeiras brasileiras ou internacionais, para pagar obras. Inclusive, gente, olha, a obra lá da rodoviária com empréstimo. A marginal direita, que estou pensando em abrir, o empréstimo. O empréstimo lá, a cidade da saúde, lá, né, a policlínica, empréstimo. Né? A prefeitura, o Manga já anunciou que vai reformar a prefeitura, dinheiro de empréstimo. Até prometeu construir uma nova prefeitura com empréstimo. Então a prefeitura vai se endividando cada vez mais. E aí, além disso, toda a despesa com funcionalismo. Aqueles estáveis, funcionários que são concursados de carreira, e 500, não sei quantos funcionários que tem de cargos de confiança, um monte de secretaria que criou, tudo isso é dinheiro vivo, né? Fora a seguridade, né? Os funcionários precisam ter seus direitos, os direitos de aposentadoria, plano médico, aquela coisa toda. A prefeitura tem uma parte muito grande, não sei se isso também está em dia. Então, à medida que cresce muito, crescem as despesas da prefeitura, e vai ter que ir lançando em mão de empréstimos, daí banca todo o transporte coletivo, é uma despesa fica fixa, né, que vai também comprometer. Vai sobrar dinheiro para alguma outra coisa? Sei lá eu, né? Então, é a dúvida que a gente tem. Então, será que vale a pena, né? É uma coisa que está do jeito que está, faz 5, 6 anos que não se aumenta a tarifa do transporte coletivo. Ótimo, algumas cidades estão fazendo isso, quer dizer, permite uma economia popular, né, desenvolve a cidade. A Prefeitura de Sorocaba tem caixa para isso, apesar de arrecadar tanto dinheiro, só que dá com todas as despesas fixas que tem. É o que eu falei, eu não vi nenhuma grande obra anunciada pela Prefeitura bancada com os recursos que ela mesma arrecada, com seus tributos todos, né? Tudo é com questão de empréstimo. E empréstimo vence. Empréstimo vence. E um dia começa a pagar e vai comprometendo. Quer dizer, será que a prefeitura tem toda esse cabedal, né? Toda essa possibilidade, né? A prefeitura pode sim pagar, bancar o transporte público, porque existe até uma lei da mobilidade urbana que permite isso, né? E a tarifa zero é um sonho, né? Um sonho de uma noite de verão, um sonho que todo mundo. As pessoas não. Se tiver um aumento agora de 20% da tarifa, por exemplo, as pessoas vão querer morrer. Eles não vão lembrar que faz 6 anos que a tarifa não sobe. Elas só vão lembrar que está aumentando, pô. Tá 4, tá 5, tá 5,90 o Vale Transporte, tá 4 e quanto que tá o passe social? 4,40. Tá de graça o transporte de estudante, dos idosos. As pessoas estão acostumadas com isso e não querem que mude o panorama, porque as pessoas se acostumam com a coisa, né? Daí, se aumentar 20 centavos, nossa, que loucura, como que pode aumentar 20 centavos? Então não existe cultura para isso, né? Então, eu estou comentando um assunto, eu não sou especialista em economia, eu sou um jornalista, fica fuçando, eu acompanho os fatos, mas todo mundo esqueceu que em Sorocaba a tarifa do transporte coletivo está congelada há quase 6 meses. A prefeitura está bancando. E eu não sei se a prefeitura está conseguindo pagar em dia as 3 operadoras do transporte coletivo, para que elas também possam realmente renovar suas frotas, manter seus compromissos. Então, esse é um assunto que a Câmara Municipal deve observar. Ela tem mecanismos técnicos, conhecimento, facilidade de chegar ao assunto, para ver se essa política de transporte de custo zero
É o que vai acontecer, gente. Vocês acham que uma tarifa de 4 e qualquer coisa vai suportar por quanto tempo? Não paga 30% do custo real da tarifa. É o Marvadão direto e reto mostrando os problemas de Sorocaba e a situação financeira da prefeitura. Os especialistas que analisam, eu apenas como jornalista provocador, como cidadão também, estou trazendo o assunto para que isso seja analisado. Será que Sorocaba está com essa bola toda de bancar todo o transporte coletivo e vai fazer empréstimo até quando para pagar as obras essenciais, né? E vai aumentar até quando a folha de pagamento com novos cargos de confiança, né? Como que é tudo isso, né? É fácil administrar uma cidade, então precisa pensar bem agora se a política, a tendência é de fato zerar a tarifa. Já está muito bem calçado no dinheiro, como você fala, né? Para assumir um compromisso desse, porque se você zera a tarifa, aparecem muitas outras despesas depois, gente, e vira um compromisso e depois não tem como reverter. Tá bom, gente? Eu falei muito, falei as coisas que eu queria falar, mas é um recado importante que eu queria dar para vocês e comentar com vocês. Tá bom? Então, em té.